Através de assembleia, bancários decidem pelo movimento de greve. Equipe da Prefeitura trabalha na região da Próspera para prevenir enchentes. Política. Após a confirmação do afastamento em definitivo da ex-presidente Dilma Rousseff, atenções voltam-se para a cassação de Eduardo Cunha. No esporte, Luiz aposta em vitórias dentro de casa para Tigre voltar a brigar pelo acesso. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Cidadãos que necessitem de serviços bancários precisam ficar atentos. A partir do dia 8 de setembro, trabalhadores de todas as agências da região estarão de braços cruzados. Acompanhe na reportagem. A categoria definiu por paralisar as atividades a partir da semana que vem, já que não concordaram com a proposta apresentada pelos banqueiros. A expectativa deste ano já era por uma negociação mais complicada. Era uma decisão esperada, visto que a proposta dos bancos é uma proposta muito ruim, ela rebaixa o salário da categoria bancária, rebaixa o poder de compra do salário, porque não repõe nem sequer a inflação. E os bancos, como vem nos últimos anos, numa postura intransigente e a categoria também vai demonstrar sua força nessa greve, embora a categoria não faz greve pela greve, não é que se gosta de fazer greve, até porque a greve é um momento de conflito, um momento de estresse e tal, mas não existe outra saída se ela quiser manter o poder de compra do seu salário, se ela quiser manter os direitos que tem, a não ser o de fazer uma forte greve a partir do dia 8 aqui na região de Criciúma. As reivindicações da categoria vão além do reajuste salarial. Existem algumas cláusulas sociais que pretendem ser almejadas pela categoria. Nós temos 3 principais reivindicações. A primeira delas é a questão do reajuste salarial, que nós pedimos 5% acima da inflação, que daria 14,4% de reajuste. A segunda delas é o fim das metas abusivas, na medida em que os bancários estão entre as categorias que mais adoecem no país por problemas relacionados à saúde, a estresse, depressão, a transtorno mental, né, por conta da política de metas dos bancos, que tem uma política progressiva de metas e que não deixa espaço para o bancário respirar, ou respirar no sentido figurado, né? Ela vai progredindo, ele cumpre 100% das metas, no outro mês é 130, no outro é 150, então há uma progressão que é absurda isso tem adoecido a categoria. E o terceiro ponto é mais contratação de funcionários. As agências estão com um quadro muito enxuto, está sobrando trabalho e está faltando gente. A base sindical de Criciúma cobre 10 municípios da região, onde compreende 60 agências e departamentos e conta com 800 trabalhadores. E as negociações com os bancos não vêm avançando em todo o país. É uma conversa difícil. Esse ano é uma conversa muito truncada. A greve da categoria está antecipada, normalmente ia acontecer em outubro, mas como os bancos têm enrolado muito na negociação, o comando decidiu fazer poucas negociações, propor poucas negociações, e se não desse uma proposta satisfatória, que a categoria fosse logo à greve. Então a expectativa é de uma greve longa. Uma greve tem que ser uma greve forte para ser curta, mas como os últimos anos têm feito greves fortes, e por 15, 20 dias, eu diria que nós teremos aí nesse período uma greve longa da categoria bancária. Uma equipe da Prefeitura de Criciúma está trabalhando para evitar possíveis enchentes na região da Grande Próspera. Acompanhe. O trabalho está sendo realizado por todo o rio. A ação tem caráter preventivo a enchentes, já que estamos entrando em uma época muito úmida e com temporais frequentes. Isso aqui é uma obra preventiva que nós solicitamos à Secretaria de Obras devido ao acúmulo de entulho e vegetação no rio que afeta o curso d'água.
Então nós solicitamos como obra preventiva a limpeza do rio e também dos bueiros no entorno desse rio. Esse trabalho de prevenção é fundamental para garantir mais tranquilidade aos moradores das proximidades dos rios. Além deste trabalho que iniciou na Próspera, outras regiões também vão receber essa limpeza. Nós temos aí alguns avisos já de chuvas que estão vindo e, como todos sabem, também durante o verão nós temos aqueles temporais no final da tarde e quando se tem esses acúmulos no rio, a tendência é com um volume grande de chuva acumular cada vez mais e acabar criando uma barragem que represa a água e acaba causando a inundação das ruas, né, o alagamento. A população neste momento precisa se conscientizar para evitar que o rio devolva tudo que foi depositado nele. A vegetação ela é natural, né? É comum ter vegetação nos rios, ela atrapalha um pouco, mas ela é natural. Agora o problema maior aqui é o acúmulo de entulhos, né? Foi encontrado móveis, tem outros rios que já estão previstos para serem limpados também, que tem até armário dentro dos rios. Então a população tem que ter consciência disso, porque geralmente quem joga numa região dessa aqui que tem bastante casa é os próprios moradores do entorno. Então eles têm que se preocupar com os seus bens dentro de casa, porque um alagamento vai acabar afetando eles próprios. Então essa aqui é um dos primeiros que vai ser limpado nesse segundo semestre do ano. Depois vamos ter o Vera Cruz também, Jardim das Paineiras, que ainda vai ser feito esse ano. E temos a obra na região da Quarta Linha, que já foi começada há algum tempo. E desde que se começou já resolveu o problema da Quarta Linha e isso que nem acabou ainda. A hora que acabar vai ter 0% de chance de alagamento na região. A seguir, Luiz aposta em vitórias dentro de casa para o Tigre voltar a brigar pelo acesso à Série A. O impeachment de Dilma Rousseff foi aprovado, mas o desfecho da votação continua gerando polêmica. Dilma deixou a presidência da República, mas não perdeu os direitos políticos. Aliados de Temer criticaram a manobra do PT e PMDB, que beneficiou a petista e abriu uma crise com o Palácio do Planalto. A decisão abre uma brecha jurídica e poderá beneficiar outros parlamentares. Já o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, tenta sair ileso do processo de cassação do mandato e da perda dos direitos políticos. Senadores bem que tentaram impedir que o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff fosse dividido em duas partes, a pedido do PT. Mas, depois de sacramentado o afastamento definitivo da agora ex-presidente da República, o plenário votou pela segunda vez e manteve o direito dela de continuar exercendo função pública, podendo disputar eleições. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, disse que apenas seguiu o regimento do Senado, fazendo o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment em 1992, reclamar que, para ele, não houve essa diferenciação. Em relação ao artigo 52, como disse Vossa Excelência, eu acho que pela leitura é absolutamente clara, né, porque vem a perda do mandato com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. A votação que ajudou a reduzir a pena de Dilma foi defendida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, um dos caciques do PMDB, e por outros 10 senadores da sigla. O DEM e o PSDB ficaram inconformados com a movimentação dos PMDBistas e os acusaram de fazer acordo com o PT. Não só não houve acordo, nós não aceitaríamos fazer acordo, e penso que também o PMDB não aceitaria. A história há de registrar que não houve nenhum tipo de acerto para que a pena à presidente Dilma fosse dividida. O que houve foi o próprio presidente Lewandowski, entendendo que nós consultávamos ou a secretaria do
porque é regimental. A lei 1079 permite que se faça destaque, já tinha sido feito destaque, nós consultávamos, nós vamos fazer destaque, é possível. E a mesa se preparou para um eventual destaque, como se preparou para outros quesitos. Então não há, a história vai registrar a verdade, não houve nenhum tipo de acerto, nem poderia ter tido, para tratar da punição à senhora presidente. A atitude dos aliados do governo também irritou Michel Temer. Na primeira reunião com sua base, após tomar posse na presidência da República, ele negou que tenha havido um racha entre partidos, mas disse que não aceitará qualquer tipo de divisão em sua base parlamentar. Mas, além de um possível estremecimento entre a base de sustentação de Michel Temer, a decisão do Senado de manter os direitos políticos de Dilma Rousseff pode ter também consequências jurídicas. Para parlamentares e juristas, a mesma opção de fatiar o julgamento pode ser usada por outros políticos investigados na Lava Jato que passem por processos de cassação. Em tese, eles poderiam exigir os mesmos direitos. Mas o que diz a Constituição no artigo 52, parágrafo único? Segundo o texto, está previsto que o papel do Senado é julgar o presidente da República, falando em perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Mas há uma lei de 1950 que define as regras para o impeachment, que permite uma interpretação diferente. No artigo 33, a lei diz que, no caso de condenação, o Senado fixará o prazo de inabilitação para o exercício de qualquer função pública. Para este advogado, o julgamento deveria ter seguido o que rege a Constituição e que a lei da ficha limpa não se aplicaria a este caso. A lei do impeachment ela é uma lei anterior à Constituição de 88. Muitos dos estudiosos do direito eleitoral e do direito constitucional entendem que essa lei ela não foi recepcionada pela Constituição e por isso ela não teria como prevalecer sobre a própria Constituição. E o que foi feito ontem, essa partilha, essa divisão do julgamento em dois momentos, não condiz com a realidade que vivemos atual. A Constituição prevalece sobre a lei do impeachment. E com relação à ficha limpa? Aí, com relação à lei da ficha limpa, nós temos um problema, que nada foi falado com relação a quem exerce o cargo de presidente da República, somente com relação a governadores de estado e prefeitos. Aliados de Eduardo Cunha comemoraram a sessão de votação do impeachment de Dilma Rousseff por acreditarem que o entendimento adotado pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski, abre um precedente favorável para o ex-presidente da Câmara dos Deputados. A votação está marcada para o próximo dia 12. Em carta enviada a parlamentares, o deputado Eduardo Cunha nega que tenha mentido à CPI da Petrobras. Ele admite que errou e exprime a preocupação de que o processo contra ele pode destruir a sua vida e de sua família. Já o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, afirmou que a decisão de separar as penas contra Dilma Rousseff pode gerar a possibilidade de beneficiar Cunha, que pode perder seu cargo, mas sem perder seus direitos políticos, podendo disputar outra eleição. A decisão do ministro Lewandowski abriu um precedente para que se vote uma proposição. O que significa isso? Votar um projeto de resolução em vez de votar o parecer. O que pode abrir espaço para isso. Eu não estou dizendo que vai, só estou dizendo que se nós formos usar a mesma decisão, você muda o processo de cassação de qualquer uma, a do Eduardo ou qualquer uma que venha depois. Agora o esporte. Ultimamente o Criciúma perdeu um dos seus grandes referenciais no Campeonato Brasileiro da Série B, a força dentro de casa. O goleiro Luiz projeta que para voltar a sonhar com a Série A, o domínio sobre os adversários no Heriberto Wilson deve voltar, já no jogo de amanhã, frente ao CRB de Alagoas. O vento sopra para o lado contrário. Essa é a sensação do torcedor do Criciúma, que via o Carvoeiro patrolar adversários em casa e apanhar fora. Nas últimas rodadas vem acontecendo o oposto. Derrota no Majestoso e bons resultados longe dos domínios tricolor. E parece que essa situação não incomoda só os fãs do Criciúma, não. O capitão Luiz também não está gostando nadinha dessa história. Incomoda um pouquinho, né? Porque era o inverso, né? Em casa a gente fazia bons jogos e vencia bem, né? Depois, fora de casa, a gente estava tendo dificuldade. Creio que fora está jogando melhor,
Lógico, quando você joga em casa, você se expõe um pouco mais e acaba sofrendo um pouco mais. Creio que no jogo de Joinville nós tomamos o gol muito cedo, né? Depois o adversário se fechou totalmente, então ficou difícil. E quando o CRB é uma briga muito grande, né? O adversário está na nossa frente, a gente precisa estar mais próximo do G4, é um concorrente direto, então dentro da nossa casa nós não podemos mais admitir esse tipo de erro. Perder pontos em casa hoje para nós é um desastre, né? Então é um jogo decisivo, onde a gente vai contar com o apoio do torcedor também, que tem uma promoção muito boa agora, com o incentivo da PAI também, que vai ajudar bastante. Isso é interessante também para a própria cidade ajudar também, creio que vai ser interessante. E o problema maior é o horário do jogo, que é 21 horas, né? Creio que vai ter essa dificuldade, mas a gente sabe que a gente vai estar ali disposto a realmente voltar a fazer grandes jogos em casa. Porém, para o Camisa 1 Carvoeiro não tem nada perdido. Ainda resta muito tempo para que o Tigre volte a ser forte dentro de casa e, consequentemente, retorne a lutar por uma vaga na Série A. Olha, tem muita coisa pela frente ainda, né? Acho que jogo a jogo a gente tem que começar a pensar nisso. Primeiro, a próxima partida, né? De repente você começa a vencer, encostar e aparecer a chance realmente de entrar no G4, aí sim as coisas mudam. Não adianta você querer vencer 3 partidas sem ganhar a primeira, né? Então agora é jogo a jogo. Tivemos um jogo muito importante contra o Goiás, nós deixamos escapar uma vitória muito importante lá, lamentamos bastante isso, né? Então agora, quanto mais somar pontos, principalmente em casa e fora você buscar, faltando 10 rodadas você chega próximo do G4 e as coisas começam a melhorar. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos às notícias que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, escolas da região tiveram até o final de agosto para enviar relatórios com dados das instituições para o Educacenso. O censo escolar é um levantamento que é feito em todas as redes de ensino do país, tanto na pública quanto privada, e permite que o governo federal, obtenha dados em torno dos aspectos de infraestrutura, parte de docência, de turmas e de alunos em todas as redes de ensino do país, tanto da pública quanto privada. Terça-feira, Centro de Valorização à Vida reuniu líderes religiosos de toda a cidade para discutir sobre um tema considerado tabu dentro das igrejas: suicídio. Hoje chamamos todos os segmentos religiosos para que consigamos fazer uma conscientização, para que no dia 10 de setembro, o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, todas as entidades religiosas, na sua homilia, no seu culto, no seu comentário bíblico, fale sobre valorização da vida. Revogada a licitação para definir quem administrará o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos da cidade. Só se apresentou uma organização, só que essa organização ela não cumpriu um determinado item do edital, que ela tinha que estar cadastrada no município como organização social, de acordo com a lei municipal que determina isso. Quarta-feira, sindicalistas lideraram trabalhadores em protesto contra a falta de pagamentos de indenizações. É um ato a qual foi organizado pelo movimento sindical por causa das demandas jurídicas que a gente tem hoje trabalhistas, né? A qual os trabalhadores vêm sendo demitidos, não vêm recebendo suas rescisões de trabalho, não depósito de fundo de garantia, né, que também não são pagos pelas empresas, e a morosidade da própria Justiça do Trabalho, que não vem de fato agindo conforme deve agir quanto a isso, e vem prejudicando todos os trabalhadores. No quadro Informe no Bairro, fomos até a cidade mineira. Parte do teto da escola Padre Carlos Vec desabou durante a madrugada. É uma briga que nós já estávamos com a Prefeitura e Secretaria de Educação, né? Uma reivindicação grande da troca de toda a estrutura de telhado do colégio, que realmente vinha
mostrando problemas, já estava caindo, o forro já estava abaloado. E eu acho que com as últimas chuvas, com umidade e tudo mais, isso criou peso e realmente veio abaixo. Tanto numa parte de refeitório, de crianças, como numa pequena parte externa também. Quinta-feira, projeto entre Prefeitura e Procon disponibilizou internet grátis aos usuários dos terminais urbanos do município. Hoje nós estamos inaugurando mais 3 pontos de internet. Um já foi inaugurado agora às 8 da manhã, aí no terminal da Próspera. Ele é um ponto dos 3 terminais, ele é o que recebe o menor número de pessoas. Tigre apresentou o lateral direito, jogador nascido no Brasil e criado no Chile, sonha em ser titular no Carvoeiro. É muito importante, eu falei com as pessoas aqui, no Inter não estava jogando, tendo oportunidade, e aqui é uma boa oportunidade para começar a jogar, para mostrar meu trabalho. Para que a gente conheça como eu jogo e tratar de, o mais importante, de ajudar a equipe e se cumpra tudo o objetivo. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Não esqueçam, amanhã às 10 da manhã tem Esporte em Questão. Nós temos um encontro marcado aqui na TV Primavera. Boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau.